Fala aí, galera. Fala aí, palmeirense. Terminou agora. Acabou de terminar o jogo aqui. Chelsea 3-0 no PSG e agora oficialmente terminou a Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea, ele é campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo. E, cara, o Chelsea fez um jogo assim impressionante contra o PSG. O PSG foi completamente dominado, cara. Dominado. O Chelsea fez um jogo impecável. O PSG foi completamente dominado taticamente. O Chelsea dominou completamente o meio-campo do PSG. O PSG não conseguiu jogar, né? Desde o começo do jogo, o Chelsea já estava marcando pressão, fazendo uma marcação sufocante no PSG. O PSG mal conseguia pegar a bola, mal conseguia criar. Então o Chelsea basicamente hoje não deixou o PSG jogar, cara. Não deixou os caras jogarem, não deixava os caras respirarem, os caras pensarem em fazer as jogadas, entendeu? E eu me surpreendi, eu não achei que o Chelsea viria com essa intensidade de jogo. E, cara, o Chelsea foi campeão do mundo totalmente merecido. Totalmente merecido. É um título indiscutível, inquestionável, né? O PSG tomou um nó tático do Chelsea. O Enzo Maresca, ao meu ver, ele deu um nó tático no Luiz Henrique. O Luiz Henrique tomou um nó tático porque, cara, o PSG não jogou. Essa que é a real. O PSG não jogou, o Kvaratskhelia do PSG não conseguiu jogar ali, o Vitinha tentou fazer algumas coisas ali, mas, cara, a marcação no meio campo tava muito intensa. O Chelsea perdia a bola, já fazia uma marcação absurdamente intensa e não deixava os caras jogarem, velho. Não deixava os caras jogarem, os caras raciocinarem. E, cara, o Chelsea fez um jogo que era o estilo que o Palmeiras se propõe a fazer, né? É o estilo que muitas vezes o Palmeiras se propõe, mas o Palmeiras faz de forma péssima, né? Que é você fazer aquele jogo de marcação e tal, só que o Palmeiras não faz isso, né? O Palmeiras não faz isso. Então, o que eu vi o Chelsea fazendo hoje, que é com uma marcação muito forte no meio-campo, ganhando o meio-campo, um nível de intensidade alto, fazendo marcação, pressão e tendo um contra-ataque extremamente letal e eficaz, é o que eu acredito que muitas vezes o Palmeiras ele se propõe a fazer, mas nunca acerta, não consegue fazer, né? Então, o Chelsea foi extremamente eficiente, cara, totalmente eficiente. O Chelsea, os contra-ataques do Chelsea totalmente matadores ali, totalmente letais, e o Palmer decidiu o jogo totalmente na qualidade individual do cara, né? Você vê que ele chega ali e ele tá com a bola, o cara raciocina, né? Você vê como o jogador ele tem qualidade, você vê a inteligência do jogador, o cara raciocina, ele pega a bola, ele olha, ele para, ele pensa na jogada que ele vai fazer, né? Ele não é igual a gente fica vendo, esses jogadores estabanados, o cara vai lá, chuta a bola de qualquer jeito, finaliza errado, toma decisões erradas no jogo, e você vai perdendo oportunidades, né? E, cara, às vezes é ali que a bola chegava pro Palmer, ele desmontava a defesa, porque ele ameaçava chutar, aí o cara, marcador do PSG, já se jogava na bola e saía totalmente do lance, e aí ele não chutava, cortava mais um pouco pra dentro, batia colocado, olhava pro gol. Cara, qualidade, isso é qualidade, gente. É o que eu venho falando no canal, entendeu? Isso é qualidade. Quando o jogador tem qualidade, o jogador ele é bom, ele não tem esse negócio de adaptação, não tem esse negócio, porque o cara tem que adaptar, porque a gente tem que apoiar, porque tem que esperar. Cara, o cara quando ele é bom, ele chega e joga, meu. O cara joga, entendeu? Então o Chelsea fez um jogo impecável, um primeiro tempo devastador ali contra o PSG, deu um nó tático no PSG. O PSG não conseguiu jogar, não conseguiu criar quase nada. Aí no segundo tempo deu uma melhorada ali, mas o Chelsea continuou ali marcando muito, ainda apostando nos contra-ataques, poderia ter feito até mais 1 ou 2 gols ali. Teve uma bola lá daquele camisa 9 do Chelsea, aquele loiro lá, que o Donnarumma fez um milagre ali na defesa, entendeu? Eu acho que era muito mais próximo o Chelsea fazer 4 ou 5 do que o PSG fazer algum gol. Então, assim, jogo impecável do Chelsea mesmo.
o Palmeiras acabou perdendo pro campeão, né? O Fluminense também perdeu pro campeão. Só que tem uma coisa que vale a pena citar. O Chelsea não fez esse jogo contra o Palmeiras, cara. O jogo que o Chelsea fez hoje contra o PSG foi um jogo muito mais intenso, muito mais concentrado. Os caras entraram pra querer ganhar mesmo, entendeu? Já contra o Palmeiras, eu acho que aqui o Chelsea fez um jogo até que preguiçoso. O Palmeiras poderia ter vencido. Essa aqui é a real. Inclusive, o Chelsea jogou mais contra o Fluminense também do que contra o Palmeiras. Mas é isso, gente. É aquela coisa, né? Não tem como a gente... eu tô aqui acompanhando aqui a entrega da taça e tal, né? Eles estão entregando a taça pros jogadores do... Na realidade, a taça não, né? Eles estão entregando as medalhas aqui pros caras do Chelsea. Tô dando uma olhada aqui nesse momento que eu tô gravando o vídeo. E, cara, não tem como a gente não olhar isso, né? Eu, pelo menos, eu não consigo olhar isso e não pensar na oportunidade que o Palmeiras perdeu, entendeu? Mais outra oportunidade perdida, que aquela diretoria sem ambição, aquela diretoria que não pensa grande, aquelas pessoas ali que qualquer coisa pra eles tá bom, mais uma oportunidade perdida de você montar um time realmente bom, né? De você chegar lá realmente mais bem preparado, chegar lá e fazer um bom papel, né? Mais uma oportunidade perdida. E, gente, vamos falar a real. Vamos falar a real. Se o Palmeiras tivesse chego na final, vocês acham que o Palmeiras faria contra o PSG o jogo que o Chelsea fez? Não faria, cara. Não faria. Se o Palmeiras tivesse chegado aos trancos e barrancos, não faria. Não faria, entendeu? Então, eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando que poderia ser o Palmeiras. Eu acho que assim, mesmo que o Palmeiras tivesse chego na final e perdido pro PSG, cara, seria muito, assim, digamos, mais bonito. Seria uma campanha muito mais satisfatória do que o que a gente viu, né? Que é o Palmeiras não vencer nenhum europeu, fazer um mundial decepcionante, ganhar só de um brasileiro e de um egípcio, né? Quase ser eliminado contra o Inter Miami, passar sufoco para um time dos Estados Unidos, né? Então, acaba que a gente pensa, né? Eu, pelo menos, penso muito nisso, né? Eu olho pra um jogo desse, eu olho pra uma final dessa, eu falo, cara, o Palmeiras poderia estar lá, né, cara? Poderia ser o Palmeiras, mesmo que perdesse pro PSG na final, mesmo que perdesse. Porque dava, né? Porque dava. O Chelsea não fez o jogo que ele fez com o PSG contra o Palmeiras. Não fez. Ali foi muito mais o Palmeiras que fez um jogo horroroso. O Palmeiras que fez um jogo horroroso, principalmente o primeiro tempo, do que o Chelsea que fez um grande jogo, né? O Chelsea, basicamente, ele se classificou nas burradas que o Palmeiras fez, né? Num meio de campo totalmente exposto, a uma marcação totalmente desencaixada, um time mal escalado, né? Um time que entrou com uma estratégia que não dava pra entender, né? Você não entendia, porque o Palmeiras não fazia marcação-pressão contra o Chelsea, ele não fazia marcação-pressão pra tentar roubar a bola, sair em velocidade pra jogar na transição, e do mesmo modo ele também não propunha o jogo. Então, qual que era a ideia, né? Qual que era a ideia daquele jogo, né? Você ia propor, você ia fazer um jogo atacando, ou você ia fazer um jogo de marcação e pressão? O Palmeiras não fez nenhuma das duas coisas, ficou ali só deixando o Chelsea jogar e tomando sufoco ali, cheio de buraco no meio campo, né? E aquela coisa que eu venho falando, né? Um elenco mal montado, né? Um elenco onde você não tinha o lateral esquerdo à altura, você tem que entrar com o lateral da base, aí você chega lá e precisa fazer uma zaga, um miolo de zaga reserva, né? Você é obrigado a fazer esse tipo de coisa porque você tem só um zagueiro bom no elenco, você só tem um lateral esquerdo bom no elenco. Então, assim, cara, você chega lá mal preparado, né? Você chega com um treinador que já não faz um bom trabalho, você chega com um elenco mal montado, com várias carências em várias posições, né? Então você chega mal preparado, né? E é isso. Foi campeão o time que jogou pra ser campeão, né? O Chelsea é campeão de forma indiscutível, ele jogou pra ser campeão, ele deu uma sapecada, o PSG tomou um chocolate hoje do Chelsea, poderia ter sido 4-5 pro Chelsea, um jogo taticamente beirando a perfeição do Chelsea, marcação foda,
tanto marcação no meio campo, quanto marcação pressão, o Chelsea sufocando, contra-ataques letais, uma eficiência absurda nos contra-ataques e a habilidade individual de um cara como o Palmer, né? Habilidade, né? O João Pedro também, que foi completamente importante, né? O João Pedro acabou com o Fluminense na semifinal, fez um golaço hoje também, de cavadinha ali, né? Deu uma cavadinha pra cima do Donnarumma. Então, cara, é isso. O futebol é isso. O futebol é você se preparar, o futebol é você contratar corretamente, é você trazer jogador pronto, jogador preparado, você contratar o cara que vai chegar e vai decidir o jogo pra você. É você fazer isso, é você ter o dinheiro, como o Palmeiras falam tanto que o Palmeiras tem dinheiro, porque o Palmeiras, né, tem uma situação financeira boa, vende esse, vende aquele. É isso, é você pegar o dinheiro que você tem e você contratar o jogador correto, você acertar na contratação, você ter um treinador competente, que sabe fazer um sistema de jogo eficiente, que tenha coerência nas suas estratégias, onde você tem um time titular, principalmente, claro, onde você saiba quem é titular e quem é reserva, coisa que não acontece no nosso time, porque a gente tá no meio do ano e a gente não sabe qual que é o time titular do Palmeiras. É isso, cara. Não é inventar. Futebol não tem invenção. Futebol é você fazer o que tem que fazer. Você tem dinheiro, você contrata o que tem de melhor, você acerta na contratação, você faz a contratação correta, você monta o time, treina o time correto, você estuda o adversário, se prepara pra enfrentar o adversário. É isso, cara. E é chegar lá e jogar futebol, que é o que o Palmeiras não fez, a competição inteira. E é por isso que o Chelsea aí, com todos os méritos, ele é campeão do mundo, né? E o Palmeiras foi eliminado, né? E fez, ao meu ver, a pior campanha de um brasileiro nesse Mundial, porque ele é o único que não derrotou nenhum time europeu. Então é isso. A Copa do Mundo acabou, né? Foi uma competição que eu achei muito foda, gostei muito da Copa do Mundo de Clubes, eu achei uma competição top, achei muito louco. Acho que foi um mês, assim... bem legal mesmo. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com uma competição de futebol como foi essa. Eu acho que tem tudo pra continuar acontecendo mesmo e foi uma competição muito foda, a FIFA acertou, acho que tem que continuar, entendeu? E agora a gente tem que torcer pro Palmeiras vencer uma Libertadores nos próximos anos, ou pelo menos ficar ali, né, entre os primeiros colocados do ranking, que o Palmeiras ele tá, né, mas o ideal é vencer uma Libertadores, né? A gente tem que torcer agora pra ganhar uma Libertadores até 2028, pro Palmeiras se garantir na próxima Copa do Mundo de 29, e é isso. Chelsea campeão do mundo, a Copa do Mundo acabou, e agora, semana que vem volta o Campeonato Brasileiro, e agora a gente volta pra nossa realidade, né? Pra realidade de Brasileirão, pra realidade de Copa do Brasil, né? E agora a Copa do Mundo de Clubes de 2025 vai ficar só na nossa memória, o nanananá, nananana, vai ficar tudo na nossa memória aí, porque acabou. Foi bom enquanto durou, foi legal, foi muito legal acompanhar o Palmeiras, até onde ele teve competência pra chegar, né? E é isso. Se você tá chegando aí no MJ Alviverde, não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Continua me ajudando a fazer o canal crescer, continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Se inscreve, né? Ativa o sininho, deixa o seu like, comenta o que você achou da Copa do Mundo, comenta o que você achou dessa final, desse jogo entre Chelsea e PSG, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!